Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E cantaremos aleluia, que a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saudamos os que estão aqui presentes na Catedral, nesse dia de Pentecostes, e também os que nos acompanham pelas redes sociais. Que a paz de Deus esteja com todos. A festa de hoje ocorre 50 dias após a Páscoa. Por isso, o nome Pentecostes, que significa justamente 50. Como ouvimos no comentário inicial, os antigos hebreus celebravam Pentecostes como o dom da lei no Sinai. Para nós, é o derramamento do Espírito que nos dá a nova lei, a lei do amor, quando Jesus assim a instituiu na última ceia e também garantiu a vinda do seu Espírito. Acabamos de ouvir no Santo Evangelho, segundo São João, que era o anoitecer do domingo e os discípulos estavam com medo. As portas estavam fechadas. Eles se encontravam no cenáculo em Jerusalém. E Jesus entrou, porque para Jesus não existem portas fechadas. Primeira coisa que Jesus deseja, a paz esteja convosco. Ele havia prometido na última ceia: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou." E agora então ele cumpre: "A paz esteja convosco." Jesus então mostra-lhes as mãos e o lado, ou seja, para dizer, é ele mesmo, aquele que esteve morto, que fora crucificado, agora está vivo, ressuscitado dos mortos. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Na última ceia, Jesus também havia dito: "Eu vos dou a minha alegria e ninguém poderá tirá-la de vós." A alegria nossa, a alegria do cristão é a presença do Senhor em nós. Não como uma memória do passado, uma lembrança que passou, mas uma realidade atual. Ele está vivo no meio de nós. Jesus novamente deseja a paz. A paz é a presença dele. A paz esteja convosco. E acrescenta uma missão. Como o Pai me enviou, quer dizer, eu sou o enviado, o apóstolo do Pai. Qual a missão? Assim também eu vos envio. Não só aqueles apóstolos, mas a cada um de nós, o Senhor também envia. Sabe da nossa fraqueza, por isso nos fortalece com o seu Espírito. Quando Jesus está
para morrer na cruz, o evangelista São João não diz simplesmente que ele morreu. Diz que, dizendo isto, ou seja, tudo está consumado, ele entregou o Espírito. Entregou o Espírito significa que a partir da sua vida doada, nós temos a vida. O Espírito, o vento que sai da boca de Jesus, é aquilo que nos dá a vida, porque sem esse Espírito seríamos mortos, como ossos ressequidos. E o primeiro dom do Espírito, qual é, de acordo com o Evangelho de hoje? Claro, temos os 7 dons clássicos do Espírito Santo. Mas o primeiro dom do Espírito é Ele mesmo. O Espírito Santo é o dom de Deus. Quando nós somos crismados, talvez nem nos recordemos muito bem, né? Porque no dia ficamos um pouco agitados, enfim. Mas o que diz o bispo ou o sacerdote que nos crisma? Alguém se lembra? Quem lembra? Você que está em casa lembra? Pesquisa na internet aí. O que é que diz? O que o bispo diz quando nos crisma? Olha, todo mundo esqueceu. Ninguém lembra. Então eu vou dizer. Diz o nome da pessoa, diz, recebe por este sinal. Ah, agora lembrei. O quê? O Espírito Santo, o dom de Deus. Olha que ninguém mais vai esquecer isso, hein? Recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Então, o Espírito Santo é o próprio dom de Deus, que nos dá a plenitude de todos os dons que necessitamos para a nossa salvação, para o bem da igreja. Recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Não esqueça. O Espírito Santo é o grande dom de Deus. E como decorrência do Espírito que está em nós, o perdão dos pecados, a reconciliação com o Pai. E quando Jesus diz, a quem não perdoardes os pecados, não serão perdoados, significa que a pessoa também tem o seu tempo de conversão. Ela deve reconhecer que está no pecado para que possa se converter ao Senhor. Ninguém se iluda que Jesus não veio para, como dizer popularmente, passar a mão na cabeça do pecador. Quando Jesus diz àquela mulher que foi surpreendida em adultério, mulher, quem te condenou? Ela responde, ninguém, Senhor. Aí Jesus diz a ela o quê? Eu também não te condeno. Vá em paz e continue pecando? Não. Vá em paz e não peques mais. Ou seja, ter o dom do Espírito significa caminhar segundo o Espírito. É o que diz hoje a segunda leitura da carta aos Gálatas. São Paulo diz, procedereis segundo o Espírito, e não segundo os desejos da carne, porque o Espírito tem desejos contra a carne. Veja bem aqui, claro que o nosso corpo é dom de Deus, nós somos corpo e espírito. Não é que seja o corpo uma coisa ruim e o espírito uma coisa boa, não é isso. Paulo está dizendo, o modo de proceder de maneira pecaminosa, egoísta, isso é a carne. Isso é contra o modo novo de proceder em Cristo. Isso significa andar segundo o Espírito. Então, São Paulo exemplifica algumas obras da carne, digamos, algumas obras do egoísmo. A fornicação, quer dizer, o exercício da sexualidade fora do casamento. A libertinagem, a pessoa pensa que está sendo livre porque faz o que quer. Não, está sendo escrava. Nós somente somos livres quando fazemos o bem. A devassidão, a idolatria, quer dizer, a adoração dos ídolos, do dinheiro, do poder. A feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Então esses são os frutos da carne. São Paulo faz uma advertência. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pois é. Por nossa vida, por nossa prática, nós dizemos a Deus se queremos o reino dele ou não. Certo que somos frágeis, mas o Senhor está sempre pronto a nos perdoar. O fruto do Espírito
é caridade, amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, a pessoa que é inclinada ao perdão, à bondade, benignidade, a pessoa que se empenha em praticar o bem, bondade, lealdade, mansidão, continência, ou seja, viver a castidade de acordo com a vocação de cada um. Contra essas coisas não existe lei, quer dizer, são coisas boas. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus maus desejos. Portanto, o Espírito de Deus que habita em nós nos torna pessoas novas. E na primeira leitura de hoje, o livro dos Atos dos Apóstolos descreve o que aconteceu após a ressurreição de Jesus, quando ele durante 40 dias apareceu aos discípulos e ordenou que eles permanecessem em Jerusalém até que fossem revestidos com a força do alto. Então chegou o dia de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, com Maria, mãe de Jesus, e algumas mulheres, talvez umas 120 pessoas. Então um forte barulho veio do céu, uma ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. O vento, que sopra onde quer, é um dos símbolos do Espírito. Também apareceram sobre a cabeça deles línguas como que de fogo. O fogo é também um símbolo do Espírito. O fogo abrasador, o calor sem o qual não existe a vida. E eles então começaram a falar em línguas diferentes, anunciando as maravilhas de Deus. E em Jerusalém, naquele dia, havia pessoas de várias partes do mundo, e elas compreendiam o Evangelho na sua própria língua, ficaram maravilhados. Este é o grande dom do Espírito, que o Espírito concede à igreja, isto é, anunciar o Evangelho de maneira compreensível. E as pessoas ali dizem, nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Seja essa festa, meus irmãos e irmãs, uma renovação da nossa alegria pascal, da nossa missão de cristãos, anunciadores do Evangelho no mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.